Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga do canal. Estamos em mais uma quarta-feira deste propósito de oração com base na palavra que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, versículo 14, que diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. E nós estamos neste propósito de oração colocando as nossas orações, as nossas causas diante do nosso Senhor, amém? Diante do nosso Deus. E o Senhor colocou no meu coração a palavra no dia de hoje, na quarta-feira deste propósito de oração que envolve 7 quartas de oração e clamor. A palavra que se encontra no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1, nós estaremos realizando a leitura, amém? Acompanhe comigo, diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos, amém? Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, esta palavra da Bíblia, que se encontra no segundo livro de Reis, no seu capítulo 2, é bem conhecida porque fala quando o profeta Elias foi elevado aos céus. Porém, antes do profeta Elias ser levado pelo Senhor por cavalos de fogo, por carros de fogo aos céus, tinha que ser preparado um sucessor de Elias. Um profeta teria que ser preparado. E este profeta que foi preparado se chamou Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu, aonde Elias ia, Eliseu ia também. Aonde Elias estava, Eliseu estava também. Por quê? Porque havia uma promessa e Eliseu não queria perder a sua promessa. Então, a promessa era que se Elias fosse levado aos céus e Eliseu visse esse momento, estivesse presente neste momento, Eliseu tomaria posse da unção dobrada que estava na vida do profeta Elias. Havia uma unção na vida do profeta Elias. Elias, em vida, fez 7 milagres. Então, Eliseu, se tomasse posse daquela unção que estava sobre a vida do profeta Elias, ele faria durante o seu processo profético, durante a sua vida, 14 milagres. Então teria que se cumprir essa palavra na vida de Eliseu, porque ele tinha tomado posse de porção dobrada da unção que estava sobre a vida do profeta Elias. Então havia uma promessa. Eliseu teria que estar acompanhando Elias. Aonde Elias fosse, não poderia perder o profeta Elias de vista, para que no momento que Elias fosse levado aos céus, Eliseu tomasse da capa de Elias e aquela unção que estava sobre a vida de Elias fosse para a vida de Eliseu e ele fosse o sucessor do profeta Elias, o sucessor de um grande profeta. Então, aqui a palavra diz que a princípio Elias e Eliseu estavam em Gilgal. A palavra Gilgal quer dizer círculos. Então, a princípio,
Elias e Eliseu estavam num lugar chamado Gilgal. Era como se os dois estivessem andando em círculos, porque a palavra Gilgal diz círculos. Só que eles saíram de Gilgal e foram para Betel. Só que Elias falou para o profeta Eliseu, falou para Eliseu, Eliseu, eu vou para Betel. Deixe-me, fique aqui, porque eu estou indo a caminho de Betel. Só que Eliseu não poderia perder o profeta Elias de vista. Eliseu não poderia deixar o profeta Elias seguir o seu caminho sozinho. Ele tinha que estar onde Elias estivesse, porque havia uma promessa sobre a sua vida. Ele não queria perder essa promessa. Ele não queria deixar para trás essa promessa que estava sobre a sua vida. Então Eliseu foi também. Elias foi para Betel, Eliseu foi também. Tanto que ele diz assim para o profeta Eliseu, quando Eliseu fala, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim os dois foram para Betel. Chegando em Betel, a palavra diz que saíram os filhos dos profetas e foram até Eliseu e falaram assim para Eliseu, sabes que o Senhor hoje tomará o profeta Elias por cima de sua cabeça. Eliseu, ele tinha ciência que havia também uma palavra na vida de Elias, que iria se cumprir uma palavra do Senhor. Havia uma palavra que Elias seria elevado, como se Elias fosse arrebatado, não passasse pela morte. Elias não veria a morte, ele seria arrebatado, ele sumiria de uma maneira inexplicável, ele seria levado aos céus, como se fosse um arrebatamento. Então, como havia uma palavra sobre a vida de Eliseu, que ele seria o sucessor do profeta Elias, mas ele teria que estar junto de Elias, teria que seguir o caminho que Elias seguia, havia também uma palavra da parte de Deus na vida de Elias. Essa palavra seria, Elias, você não vai passar pela morte, você vai ser arrebatado, Elias. Então, aonde Elias ia, os profetas, os filhos dos profetas, eles sabiam que havia uma promessa na vida daquele homem de Deus. E eles chegavam para Eliseu e falavam, sabe-se que o seu Senhor será elevado diante da tua cabeça. Ele será arrebatado, Eliseu. E Eliseu, creio eu, que como ele estava aprendendo com o profeta, ele queria sugar, ele queria aprender o máximo antes de Elias ser arrebatado. Ele sabia que havia uma promessa na vida de Elias. Ele sabia que Elias sumiria de uma forma inexplicável. Ele seria levado aos céus, mas Eliseu queria desfrutar de estar caminhando com o profeta, de estar caminhando com o homem de Deus, de estar aprendendo o caminho com o homem de Deus. Aí Elias sai de Betel. Primeiro eles estavam em Gilgal, que quer dizer círculo. Ele sai de Gilgal, vai para Betel, que quer dizer casa de Deus. Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Aí Elias, ele sai de Betel. Ele recebe uma missão da parte do Senhor que ele teria que ir para Jericó. Sim. Aí ele fala aqui para Eliseu. Olha só o que ele fala para Eliseu. Porque o Senhor me enviou a Jericó. Aí Elias fala assim, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aí Eliseu fala, não te deixarei, meu Senhor,
não te deixarei. Vive a tua alma que não te deixarei. Então Eliseu estava firme na promessa. Ele não ia deixar Elias de forma alguma. Ele estava com os olhos fixos na promessa que estava sobre a sua vida. Ele não queria perder essa promessa. Ele não queria perder o cumprimento dessa grande promessa de ser sucessor de um grande profeta, de ter unção dobrada, da unção desse grande profeta. Ele não queria perder essa promessa. Então, de Betel, Eliseu acompanha Elias até Jericó. Jericó era uma cidade que foi amaldiçoada pelo Josué. Quem conhece Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Então, Jericó era uma cidade amaldiçoada. E eles saíram da casa de Deus, foram para Jericó, que havia uma maldição sobre aquela cidade, as águas eram amargas, diz a palavra do Senhor. Aí os filhos dos profetas vão de encontro até Eliseu e repetem a mesma coisa que os filhos dos profetas que se encontravam em Betel disseram também para Eliseu: sabes que o seu Senhor será elevado diante da sua cabeça, ou seja, o seu Senhor vai ser arrebatado, ele vai ser elevado aos céus por Deus. Então, aonde o profeta Elias ia, se fazia conhecida a promessa que estava na vida do profeta Elias. Então, meu amigo e minha amiga, os filhos dos profetas, aonde Elias passava, eles tinham ciência. O Senhor havia revelado para aqueles filhos dos profetas que havia uma promessa que se cumpriria na vida do profeta Elias. E Eliseu, mais uma vez, ele pedia para os filhos dos profetas se calar. Porque Eliseu não queria perder essa oportunidade de estar ao lado, caminhando com o grande profeta Elias. Eliseu queria desfrutar, Eliseu queria caminhar, queria aprender. Ele estava ali caminhando com um grande profeta que fez 7 milagres da parte do Senhor, era um homem de Deus. Então, Eliseu continua caminhando e ele não queria saber, ele não queria perder, ele não queria que Elias fosse arrebatado e ele ficasse sozinho, porque ele criou um carinho pelo mestre dele, porque Elias era um mestre, era como fosse um professor e ele queria desfrutar do conhecimento que Elias tinha. Aí eles saem de Jericó, olha só, eles saem de Jericó, aí Elias fala para Eliseu: o Senhor me mandou ao Jordão. Fica-te aqui, fica em Jericó, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Aí Eliseu fala: não, Senhor. Não, Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então Eliseu não queria realmente perder o profeta Elias de vista. Ele não queria perder a promessa. Ele não queria perder a grande oportunidade que ele teria de também fazer grandes coisas, de também ser usado por Deus, porque essa era a promessa, ser sucessor de um profeta. Aí eles começaram também a caminhar, só que havia o Jordão. Eles chegaram diante do Jordão. Eles ficaram em frente ao Jordão. Como passar o Rio Jordão? Como passar um rio? Não teria como, porque eles teriam que nadar e a probabilidade de morrerem afogados. Só que o profeta Elias, ele era usado pelo Senhor para fazer milagres, para fazer coisas grandiosas. E diz a palavra que Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas do Jordão.
e as águas elas se abriram. Olha só, elas se dividiram em duas bandas e diz que Elias e mais 50 homens que estavam com Elias e Eliseu passaram a seco o Rio Jordão. Então, Eliseu viu aquele milagre. Eliseu viu o profeta Elias tomando a sua capa, dobrando a sua capa, ferindo as águas do Rio Jordão e as águas se dividindo, e aqueles 50 homens e mais o profeta Elias e ele passando a seco o rio, como aconteceu com Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que soprou da parte do Senhor um vento oriental e as águas elas se dividiram também. E o povo de Israel passou a seco, atravessou o Mar Vermelho. É quando vieram o exército de Faraó junto com seus cavalos, com seus carros, né? As águas novamente elas se firmaram, o mar se fechou e o exército de Faraó morreu afogado, mas o povo passou a seco. Então Elias também foi usado pelo Deus Todo-Poderoso com autoridade, poder de dividir as águas do Jordão e fazer aqueles 50 homens passar a seco o Jordão. Aí, olha só, vamos acompanhar aqui o que diz a palavra no versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado o Jordão a seco, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Elias sabia que algum momento a promessa que estava sobre a sua vida de ser elevado, de não conhecer a morte, né, de ser elevado aos céus, iria se cumprir. Então Elias, antes que isso acontecesse, como ele estava treinando o seu sucessor, ele estava preparando Eliseu, ele fala para Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja levado, antes que você me perca de vista e a gente nunca mais se veja. Eu preciso liberar algo para a tua vida, como se o profeta Elias falasse para Eliseu: eu preciso liberar algo para a tua vida, antes que eu seja levado, antes que eu suma, antes que eu desapareça, antes que o Senhor me leve aos céus. Eu preciso liberar algo para a tua vida, porque eu estou te preparando para ser o meu sucessor. E Eliseu já estava seguindo o profeta. Eliseu não deixava o profeta de maneira nenhuma, porque Eliseu sabia também que ele estava sendo preparado e que havia algo grande para a sua vida. E Eliseu já tinha isso firmado dentro de ti, ele já tinha a promessa guardada dentro de ti, ele já tinha algo da parte do Senhor, um sonho que ele tinha certeza que iria se cumprir e ele tinha que seguir aquele profeta, ele tinha que andar com aquele profeta, ele não poderia perder de vista aquele profeta, pois ele queria fazer coisas grandes, tão quanto Elias fazia. Ele queria ser usado, ele queria ser um instrumento de Deus também, como Elias era um instrumento de Deus, como Elias era usado. Aí ele pede porção dobrada do seu espírito, do espírito de Elias. Ou seja, ele queria a unção dobrada de Elias. Ele queria ser mais usado do que Elias. Olha a ousadia de Eliseu. Ele queria ser o sucessor de Elias, mas ele queria ser mais usado do que Elias. Ele queria o dobro. Tudo que Elias conseguiu no seu ministério, ele queria o dobro. Ele queria o dobro dos milagres que Elias fez no seu ministério. Aí até Elias ficou assustado com o pedido do profeta. Olha só que Elias diz a Eliseu:
coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, ou seja, se você, Eliseu, me ver quando eu for elevado aos céus, arrebatado, isso se sucederá. Assim se te fará. Porém, se você não me ver, Eliseu, sendo tomado de ti, sendo elevado aos céus, isso não se cumprirá na sua vida. Então você tem que andar mesmo comigo, Eliseu. Elias queria dizer para Eliseu, você tem que seguir os meus passos mesmo, Eliseu. Para que isso se cumpra na tua vida, você tem que seguir os meus passos. Você tem que ser perfeito. Você tem que andar no caminho do Senhor. Se você quer algo grande na sua vida, você tem que andar no caminho do Senhor. Você tem que seguir os meus passos. Glórias a Deus. E diz aqui no versículo 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, olha que foi inesperado, eles estavam conversando, andando e falando, foi tudo de repente. Elias não esperava que aquela promessa se cumprisse naquele momento, inesperadamente na sua vida ele fosse levado aos céus. E aquilo que ele aguardava da parte do Senhor ser levado aos céus se cumprisse inesperadamente na sua vida. E nem Eliseu também não esperava que aquilo se cumprisse tão inesperadamente. Ele ainda queria andar mais, ele queria mais desfrutar mais do conhecimento do profeta Elias, ele queria aprender mais. Creio eu que Eliseu ainda não se considerava preparado, pois a reação de Eliseu foi de uma pessoa que está tendo uma grande perda. Ele estava perdendo o mestre dele, o professor dele que ele estava andando. Então, nem Elias, nem Eliseu sabia o momento certo que a promessa se cumpriria na vida deles. Ou seja, Elias não sabia que naquele momento, ele andando, conversando, pronto, foi elevado. Foi elevado aos céus com, carro de fogo, cavalos de fogo. Foi inesperado, de repente, Eliseu também. Ele conversando com o profeta Elias, de repente, o profeta Elias é elevado, desaparece, some. E ele teria que iniciar o seu ministério como sucessor de um grande profeta, um grande homem de Deus. Meu amigo, minha amiga, nós estamos neste propósito de 7 quartas-feiras, pelas nossas causas, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Nós estamos orando, nós estamos entregando, mas nós não sabemos, não temos ideia do momento que isso se cumprirá na nossa vida, mas nós estamos levando a nossa vida em diante, nós estamos caminhando, confiando no Senhor. E o Senhor pode entregar aquilo que nós estamos pedindo, que nós estamos orando, inesperadamente. Quando menos eu e você aguardar, isso pode se cumprir em nossa vida. Mas é necessário um caminhar com Deus, um caminhar olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, o consumador de nossa fé. É necessário continuar caminhando durante essa caminhada da fé, porque é uma caminhada da fé. A palavra nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Então andar com Deus é uma caminhada numa terra de aflição, numa terra que muitas vezes nós teremos frustrações, nós passaremos por sofrimento, nós passaremos por dificuldades, mas o Senhor promete estar conosco nesta caminhada, nesta terra, nesta jornada. Basta confiarmos e continuarmos andando, seguindo a Jesus Cristo e não largar Jesus Cristo de jeito maneira alguma. Não importa o processo que venhamos passar, não importa se
Nós estamos vivendo momentos de alegria, daqui a pouco passamos por uma aflição, daqui a pouco passamos por uma porta estreita, ou um sofrimento, ou discriminação, ou desprezo, não importa o processo que nós estamos passando, não importa a direção que nós estamos indo, mas nós temos que seguir, continuar seguindo. Não tirar os olhos, não perder o foco, não perder Senhor Jesus de vista, ou seja, não desviar da nossa fé por nada. Crendo que há um sonho, crendo que há uma promessa, e se assim Deus permitir, e se assim Deus quiser, se assim for a vontade do Senhor para as nossas vidas, isso pode se cumprir assim, ó. De repente, inesperadamente, isso pode se cumprir amanhã, na minha, na sua vida, ou pode demorar mais um pouquinho, porque nós temos que caminhar um pouco mais, seguindo o nosso Senhor, aprendendo com o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, nós estamos para aprender com Ele, o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos ensina por meio da sua palavra. Amém, glórias a Deus. Então vamos orar, vamos continuar firme na campanha, neste propósito de oração nesta quinta, quarta-feira, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, nós estamos firmes olhando para Ti, Senhor, pois o Senhor é o nosso consumador, Pai, da nossa fé. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha segurar nas nossas mãos para que nós não venhamos nos desviar, para que nós não venhamos desistir da caminhada contigo, mas que nós venhamos permanecer com os olhos fixos, independente da situação, independente da dificuldade, independente, Senhor, do que passarmos, Pai. Independente se estarmos feridos, abatidos, frustrados, angustiados, desanimados, mas sabendo que o Senhor está conosco, independente do momento que passarmos, Pai. O Senhor está conosco nesta caminhada e nós cremos, Senhor, que há uma promessa, e essa promessa é a terra prometida, é estar contigo, Senhor. Ah, Deus, a promessa é a nossa salvação individual, Pai. É ver-te face a face, Deus. Sim, ó Pai. Um dia todos nós te veremos face a face, mas nós queremos caminhar nesta terra confiando em Ti, então aumenta a nossa fé. Deus, aumenta a nossa fé. Jesus, esteja conosco, Pai, neste processo. Realiza as nossas causas impossíveis, se essa for a Tua vontade. Realiza os nossos sonhos, se esta for a Tua vontade, o Teu querer, pois Tu é poderoso para fazer, Pai. Então nos prepara, nos fortalece, nos anima na caminhada. Esteja conosco, Pai. Esteja com a nossa família, esteja na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. Deus, coloca a Tua mão e nos ensina a caminhar confiando em Ti. É que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Recebeu esta palavra, recebeu esta promessa na tua vida, vai continuar seguindo, caminhando, confiando na direção de Deus para teus sonhos, teus projetos. Por esta causa você se coloca de joelhos, por esta causa você está confiando, você está caminhando, você está segurando nas mãos do Pai, dizendo ao Pai: eu confio em Ti, eu vou continuar te seguindo. Eu não vou perder o foco, eu não vou deixar de olhar para Ti. Diga para o Pai, diga para o nosso Senhor Jesus Cristo: eu não vou perder o foco, eu não vou desviar os meus olhos de Ti, eu vou continuar olhando para Ti, independente das circunstâncias. Amém? Seja abençoado. A próxima quarta-feira será a nossa sexta quarta-feira, né? E nós estamos firmes neste processo, nesta campanha. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Seja abençoado e fique na paz do Senhor.